Olá, aqui é o professor Vitor Araújo e vamos agora falar sobre fluxo de suspensão e depois a decomposição ergódica de uma forma mais geral do que foi visto num dos vídeos anteriores. Então, tempo discreto versus tempo contínuo. Nós vamos aqui falar de probabilidades invariantes para fluxos e para seções de Poincaré e as transformações que são muito usuais de teoria ergódica, cria-se a construção do fluxo de suspensão e a indução de uma medida invariante para a transformação de retorno de Poincaré. Então, a maior parte do curso, de fato, a gente foca em sistemas dinâmicos em tempo discreto, mas quase tudo que foi visto até agora se estende de uma maneira mais ou menos direta para sistemas com tempo contínuo. Okay? Vocês têm alguns exercícios na lista de exercícios do curso que tratam de algumas dessas passagens. Okay? A razão das duas teorias serem tão semelhantes é que se podem relacionar sistemas de um tipo com sistemas de outro tipo, por meio de construções que nós vamos apresentar agora. Okay? Por simplicidade, vamos considerar sistemas invertíveis, mas é possível generalizar um pouquinho. Então, primeiro vamos associar a cada transformação invertível uma função mensurável chamada a função teto ou função altura, né? E vamos associar então uma transformação invertível e a esta função altura o chamado fluxo de suspensão de f com tempo de retorno r, ou com teto r com função altura r. Ok? Isto é um certo fluxo cujas propriedades de recorrência estão diretamente ligadas às propriedades de recorrência da transformação inicial. Ok? Isto é a construção do fluxo de suspensão. Então, suponhamos que a função altura ou a função teto satisfaz esta condição. Ou seja, se eu somar essa função ao longo das órbitas, ela cresce sem limite. Okay? Isto é sempre verdade, por exemplo, uma condição fácil para garantir isto, é sempre verdade, por exemplo, se a função r, que é uma função positiva, né? Maior ou igual que zero, se ela for estritamente maior que zero, estritamente afastada de zero, ela for estritamente maior que zero, então isto é sempre verdade. Okay? Então vamos definir agora o domínio do fluxo suspensão. Então, eu faço o seguinte, eu defino esta transformação, m em m vezes r no produto direto, que a x ponto do espaço, s número real, eu associo a imagem do x, f de x, e a diferença s com r de x. Okay? Isto é uma aplicação invertível, porque a fzinha é invertível. E vamos agora definir essa relação de equivalência. Eu vou representar aqui por um til, a relação de equivalência neste espaço produto, que diz o seguinte: xs é equivalente a x til s til, se, e só se, por definição, o xs é enviado no x til s til por algum iterado da f grande, algum iterado positivo ou negativo. Okay? Então o n vai ser o domínio do fluxo de suspensão, vai ser o conjunto das classes de equivalência desta relação de equivalência. E vamos denotar por π a projeção canónica do produto m por r nas suas classes de equivalência. Okay? Então este é o domínio do fluxo de suspensão e vamos definir agora um fluxo que é simplesmente a translação no tempo direta, esta g grande de t, é no produto m por r a xs, eu associo xs mais t, simplesmente translado em t. Okay? Isto é trivialmente um fluxo. E é fácil ver que este fluxo G grande de t comuta com a transformação F grande. Ok? Vocês podem verificar, é bem simples. E, portanto, como ele comuta, né, o G grande de t induz um fluxo no quociente. No quociente M vezes R, né? Dado por aquela relação de equivalência aqui em cima. Porque a relação de equivalência é definida usando as potências da função f. Então,
eu consigo definir um fluxo no quociente. Desta forma, o G de T, na classe de equivalência correspondente ao XS, é simplesmente a classe de equivalência do G grande de T do XS. Okay? Isto fica bem definido por causa desta comutação aqui. Tá? A verificação é fácil, de fato. Né? Então, se eu tiver dois pontos na mesma classe de equivalência, o XS e o X-stil projetam na mesma classe de equivalência, então existe um N tal que o Fn do XS é igual ao X-stil. E o G de T de X-stil, nós sabemos que ele comuta, né? Então é igual ao G de T do Fn de XS. Bom, o X-stil é igual ao Fn de XS. Agora sim, eu uso que ele comuta, então fico com Fn G de T de XS. Portanto, isto significa o quê? Significa que estes dois pontos estão na mesma classe, né? Ou seja, significa que o π do GT de XS e o π do GT de X-stil são o mesmo, estão na mesma classe de equivalência. Okay? Portanto, se eu comecei com pontos na mesma classe de equivalência, o G grande de T envia na mesma classe de equivalência. E, portanto, eu posso, passando ao quociente, definir o Gzinho de T como sendo o fluxo nas classes de equivalência. Okay? Bom, para compreender melhor como o Gzinho de T se relaciona com a transformação inicial Fzinha, nós vamos considerar o domínio, chamado domínio fundamental da classe de equivalência, da relação de equivalência TIL, okay? Que é este conjunto. O conjunto, digamos, é o gráfico, é o conjunto dos pontos debaixo do gráfico da função altura, né, no espaço produto, é o que está aqui, né? O conjunto dos XS, tal que S está aí entre 0 e R de X. Então vamos ver que o D contém exatamente um representante de cada classe, por isso é que ele é o domínio fundamental da classe. Okay? Bom, que ele contém no máximo um representante de cada classe não é complicado. Se XS está no domínio, então o Fn de XS, se eu representar por Xn Sn, ele vai ter que ter um Sn negativo, porque se ele está no domínio, repara, XS está no domínio D fundamental, significa que o S é menor que o R de X. Então S menos R de X é negativo. Logo, quando eu iterar aqui, o F de XS já tem a segunda coordenada negativa, portanto não está no domínio fundamental, já saiu. Né? Então, os elementos da classe, que são estes iterados aqui todos, só um deles para n maior ou igual que 0, só um deles está na classe, é quando n é 0. Para n positivo eu fico com este cara negativo, já não está na classe. Ao contrário, se eu andar para trás, se eu andar para n negativo, né? Observem que quando eu olho para n negativo, é pré-imagem dessa transformação, é a inversa da transformação, o f-1 de xs, vocês podem verificar que é igual ao fzinho menos 1 de x, aplicado a, fica s mais r f menos 1 de x. Podem verificar que esta é a inversa da f grande. Sendo assim, quando nós aplicamos a um ponto que está no domínio, não é? O f-1, automaticamente ele fica, né? Lembrem, o s é menor que o r de x, então o f-1 é automaticamente maior que o r do f-1 de x. Então este ponto não está no D. Se xs está em D, né? Então, se xs está em D, então nós temos que o S é menor que o R de X, né? E o S é maior ou igual que 0. Então automaticamente isto vai implicar que o F-1 do XS, que vai ter aquela cara, né? Ele não pode estar em D, porque o S mais o R F-1 de X é estritamente, é claro, maior ou igual que o R
f menos 1 de x. Logo, né, este ponto, ponto f menos 1 de x, com este número aqui, este par não está em D. Né? Ele não está em D. Certo? E isso responde a isto aqui. Portanto, se um ponto está em D, todos os outros membros da classe não estão. Então, unicidade. Existência. Bom, basta observar que estes iterados, o SN, né, quando eu faço estas iterações, o SN vai para mais infinito ou menos infinito, consoante o N, o número de iterados, né, o N cresce para mais infinito ou menos infinito. Porquê? Porque eu vou estar somando, né, o RX, RDFX, RDF2X, etc, etc. Né? E sabemos desde o início que nós escolhemos que estas funções aqui, nós escolhemos isto aqui, né? Nesta hipótese, então, nós sabemos que estes iterados consecutivos, eles crescem sem limite, então vai existir o menor n, de tal forma que este cara é maior ou igual que zero. Né? E esse ponto vai ser precisamente o elemento de t. Porquê? Porque se o Sn é maior ou igual que zero, significa que num certo iterado, né, eu obtive que isto aqui é maior ou igual que zero. E que no iterado seguinte ele fica negativo. Então, isso vai nos dar um ponto que satisfaz esta relação, que é um ponto de D. Tá? Então, existe e é único. Então, este D aqui é o domínio fundamental da relação de equivalência de Thiele. Uma representação deste fluxo pode ser visto deste jeito. Se nós não olharmos para o quociente, um ponto x0, ele é enviado simplesmente, né, em t's crescentes. Né? Isto aqui é a direção do fluxo. Né? O x0 simplesmente cresce direto. Né? Se nós olharmos para o quociente, então o que é que nós obtemos aqui? Observem que quando eu chego neste ponto aqui, o x0 na sua trajetória chega num ponto em que o tempo, né, é o r de x0, o tempo de retorno, então automaticamente este ponto ele é identificado, este ponto aqui ele é identificado com este. Este ponto tem uma identificação direta com este aqui. Né? Ou seja, o x0, r de x0, ele é identificado com o f de x0, que é o x1, 0. Então, este ponto é a mesma coisa que este ponto. E aí, a trajetória continua. Então, o que está acontecendo é que este pedaço de trajetória, sem quocientar, né, é identificado pelo quociente com este pedaço aqui. E quando ele chega aqui, eu repito esta ideia da identificação. Então, este cara é identificado com o f do x1, que é o x2, 0. Então, este cara, agora, este ponto aqui, é identificado com este aqui. E volta. E depois o fluxo continua. Né? Então, significa que este pedaço, sem quocientar, é identificado com este pedaço após quocientar. Ou mais ainda, se nós continuarmos, nós olharmos para a trajetória inicial sem quocientar, este pedacinho aqui é identificado com este e este é identificado com aquele pedaço aqui. Ok? Então nós podemos enxergar o fluxo dentro do domínio fundamental D, fazendo, pensem no nome função teto, função altura, ou seja, o x vai até o teto, chegando no teto, e ele vai para o f de x0, depois ele continua até chegar ao seu teto, aí ele vai para o f de x0 e só continua. Então, e o fluxo passa a ser enxergado aqui dentro deste domínio D, domínio fundamental. Ok? Nós podemos enxergar tudo aqui dentro via este quociente.
Então nós podemos dizer que a aplicação que leva os pontos de D nas suas classes de equivalência, né, a aplicação π restrita ao D, é uma bijeção. Okay? E podemos identificar, de fato, o conjunto das classes de equivalência com os pontos do D. Tá? E, portanto, como eu já expliquei naquele desenho anterior, considerar o Gzinho de T como um fluxo dentro do D. Okay? Com aquela identificação. Se nós identificarmos de maneira natural o M com as classes de equivalência do M vezes 0, okay? Nós observamos o seguinte: se eu pego em x0, pego na sua classe de equivalência e levo pelo fluxo no tempo dado pela altura do próprio ponto x, né? O que é que eu vou obter? O x0 vai no xr de x, né? Mas ele é levado, de fato, ele é identificado com o f de x0. Ou seja, o que é que isto está dizendo? Eu peguei num ponto em m vezes 0, no quociente de m vezes 0, andei pelo r de x, pelo tempo r de x, que é a função altura, e voltei para um ponto em m vezes 0. Ou seja, a minha transformação f' corresponde à transformação do primeiro retorno, transformação de Poincaré, do fluxo a m. Ok? Novamente, foi o desenho que eu fiz aqui, né? Aquele desenho de identificação está dizendo que este retorno aqui, esta linha aqui, m vezes 0, corresponde a esta linha aqui, isto aqui, corresponde à minha variedade m, né? E o tempo dado pela função altura é o tempo de retorno a esta variedade. Certo? Então, a transformaçãozinha f, agora, pode ser interpretada, ela é construída de fato, ou seja, o fluxo de suspensão é construído para que a transformação f' com que eu comecei seja a transformação de retorno à base do fluxo de suspensão. Okay? Vamos agora pegar numa medida que seja f' invariante e transformá-la numa medida invariante para o fluxo de suspensão. Então, suponhamos que f preserva então uma medida μ, okay? E seja a medida de Lebesgue, né, na reta. Então, a medida μ vezes produto direto μ vezes Lebesgue é invariante pelo fluxo Gzão, que é simplesmente a translação no tempo. Okay? Só que isto é uma medida infinita, né? Observemos também que esta medida produto, μ por Leb, também é invariante pela transformação Fzão, porque a transformação F, né, é de novo uma translação na segunda coordenada e é simplesmente a transformação F' na primeira. Okay? E Leb, e a medida de Lebesgue, é invariante de translação. Okay? Então é fácil conferir que F chapéu preserva a medida produto μ por Leb. Okay? Então, usando isso, nós podemos agora fazer o quê? Nós podemos olhar para esta medida. A medida produto, restrita ao nosso domínio fundamental, projetada nas classes, transportada para as classes. Né? A Ni, sendo a π estrela da medida produto, restrita ao domínio fundamental. Ou seja, para psi mensurável definida nas nossas classes de equivalências, definida em D, o integral dela é, por definição, né, o integral em x em relação a μ do integral de 0 a r de x para cada x da função psi em xs. Mas agora o integral de 0 em r em s, com a medida de Lebesgue. Observem também que deste jeito a medida de todo o espaço das classes de equivalência é o integral de 1 da dmi, que aplicando aqui vai ser exatamente o integral de r dmi. Então a medida que é a medida suspensão de Ni com tempo de retorno r com a função altura r com a função teto r
ela é finita, esta medida é finita, se e só se a R, a função altura, é integrável em relação à medida invariante da f'. Ok? Então, mas construímos aqui uma medida de suspensão, vamos ver que ela de fato é invariante. Então, a medida ni é preservada pela transformação, pelo fluxo g de t nas classes de equivalência. Tá? Como para provarmos a invariância, nós temos de provar que g menos t, não é? Deixa a medida de todo o mensurável invariante. Então nós vamos fixar um t real e vamos fixar um conjunto mensurável em n. Okay? Como n é um conjunto de classes de equivalência, de fato, se dizer que ele é mensurável, é dizer que ele é a projeção de um conjunto mensurável. Basta dizer que B é mensurável se o π menos 1 é um conjunto mensurável. Então, seja B chapéu, o π menos 1 de B interceptado com o nosso domínio fundamental. Okay? Por definição, o ni do B, do nosso conjunto B, é exatamente o produto mi pela Lebesgue do B chapéu. Okay? Porque a ni, lembrem, é mi vezes Lebesgue restrita a D, okay? Projetada nas classes. Então é exatamente esta construção. É o B chapéu, é o π menos 1 de B interceptado com o D, né? É a medida disso. Ok. Então, para n em Z, tá? Vamos observar o seguinte, vamos esquecer esta parte para cá, vamos pensar no seguinte, eu quero mostrar que G menos T de B, né? G menos T de B tem a mesma medida que B. Então, vamos olhar o π menos 1 do G menos T de B. Nós sabemos que o GT comuta com o π e com o Gzão. Então, π menos 1 de G menos T de B é Gzão menos T de π menos 1 de B. E nós sabemos quem é o π menos 1 de B. O π menos 1 de B vai ser o Fk do B chapéu, deste conjunto aqui, né, para todos os iterados. Né? Esta união. Isto dá todos os elementos da classe de equivalência do B. π menos 1 de B é esta união disjunta aqui. Okay? Certo. Então, nós sabemos que o Fzão comuta com o G, então isto fica Fk de Gzão menos T do B chapéu, para todo o K. Ok? Mas por definição da ni, nós temos que a ni de G menos T de B é exatamente mi vezes Lebesgue. Aqui tem um errozinho, aqui é mi vezes Lebesgue, né? Tem que ser mi vezes Lebesgue de D interceptado com a pré-imagem do G menos T de B. Bom, mas eu sei quem é a pré-imagem do G menos T de B, pelo que nós vimos atrás, isto é, esta união disjunta. Ok? Mas agora observem o seguinte, né? D interceptado com cada um destes elementos, Fzão de K de Gzão menos T do B chapéu, e ele coincide, uma vez que o F é uma bijeção, né? Isto é a mesma coisa que tomar o Fk do F menos K de D. Ok? Vamos chamar isto aqui de B chapéu menos K. Este conjunto aqui. Tá? Mas nós sabemos que ni vezes Lebesgue é preservada pela F-zona. Okay? Então, voltando, o mi de G menos T de B é esta soma aqui com este conjunto que nós chamamos de Fk B chapéu menos K. O B chapéu menos K é isto aqui. E isto aqui é igual a esta soma.
porque o F preserva este produto. Ok? Tá, mas agora eu afirmo que o B chapéu K, este conjunto aqui, particiona o G-T do B chapéu. Bom, aí nós vamos agora sim olhar na página anterior. Então, este B chapéu, que é essencialmente Fn de D interceptado com G-T de B chapéu. O B chapéu é o que a gente já conhece. Este conjunto, né, é uma partição do G-T de B chapéu. Claro que é, porque o Fn de D, se D é o domínio fundamental, o Fn de D vai essencialmente cobrir todo o nosso espaço. Né? Se nós voltarmos aqui atrás para aquele gráfico, né? Este é o D, o Fn de D é este espaço aqui entre o gráfico da R e o gráfico da R mais R após F. O F2 de D vai ser aqui este pedacinho entre a linha vermelha e a linha verde. A linha vermelha é o gráfico de R mais R após F e a linha verde é o gráfico de R mais R após F mais R após F2. Ok? Então este é o D, este aqui é o F de D, aqui é o F2 de D, assim sucessivamente, ele vai cobrir tudo. E para trás, né, eu tenho o F-1 de D, F-3 de D, etc. Então, quando eu intersecto este conjunto aqui, com os vários iterados, eu vou ter uma partição do conjunto G-T de B chapéu. Então, esta é uma partição do G-T de B chapéu. Certo? Então, esta soma é simplesmente a medida do G-T de B chapéu que eu estou somando sobre uma partição do conjunto G-T de B chapéu. Mas eu sei que o G-T de B chapéu, né, por invariância do produto Mi-Lebesgue em relação ao fluxo G, isto aqui tem a mesma medida que o B chapéu. Mi vezes Lebesgue. Mas Mi vezes Lebesgue de B chapéu, por construção do B chapéu, é exatamente, e por definição da Ni, é exatamente o Ni de B. Então, fechamos. Ni de G-T de B é Ni de B. Ok? Uma vez que o T era qualquer número real, nós provamos que a Ni é GT invariante. Certo? Então temos um jeito de construir uma medida invariante para um fluxo suspensão a partir de uma medida invariante para uma transformação, de forma que, não é, para o fluxo suspensão que a gente constrói, uma certa seção, de facto, a base do fluxo suspensão é a transformação de retorno de Poincaré, né, do fluxo suspensão construído. Vamos agora, em seguida, próximo vídeo, ver a construção inversa do que nós acabamos de ver. Vamos agora pegar num fluxo, pegar numa seção transversal e pegar na medida que nós temos invariante para o fluxo e induzir uma medida invariante na seção transversal em relação à respectiva transformação de retorno. Ok? Agora do fluxo para uma transformação. Vamos inverter esta construção.